Valeu, Cali. Então, esse nosso encontro de hoje é para a gente fazer algumas explicações de como vão funcionar as nossas provas nesse semestre de 2024-2. Nós temos aqui, participando hoje da nossa tutoria, estou bem feliz aqui com a diversidade aí de semestres, né? Então, a gente tem alunos do primeiro, do segundo e do terceiro semestre do curso. Em alguns momentos, pessoal, eu vou me dirigir especificamente para os alunos do segundo e do terceiro semestre, que a gente não falou ainda sobre a sistemática das provas e que houve uma mudança do semestre passado para cá. Então, é importante que vocês entendam qual é esta mudança. Para o pessoal do primeiro semestre, eu já venho explicando isso nos nossos encontros da tutoria e como para eles é a primeira vez que eles vão fazer prova, eles não têm a memória de como funcionava antes, porque eles não fizeram nenhuma prova ainda no sistema anterior, tá? Então, a gente vai começar falando um pouquinho dessas modificações para que vocês entendam por que a gente mudou, né? E qual é a intenção disso e como que vai funcionar essa nova sistemática. Então, a partir de solicitações e sugestões dos alunos, o professor Juarez, coordenador do curso, junto com toda a nossa equipe de tutores e professores, elaborou uma nova lógica para a realização das nossas provas do grau B e também do grau C, que são as provas de recuperação. Hoje a gente vai falar bastante das provas do grau B, mas isso tudo se repete, a mesma lógica, para o grau C. A gente imagina que muitos de vocês não precisarão fazer a prova de grau C, mas é importante que saibam como funciona essa sistemática. Tá? Então, só para a gente relembrar, segundo e terceiro semestre, como que foram as provas de vocês no semestre passado. A gente tinha uma semana inteira escolhida aí para a semana de provas, e de segunda a sábado, vocês tinham que fazer 6 provas. Começando sempre com uma disciplina na segunda-feira, então aquela disciplina era só segunda-feira o prazo para fazer, outra disciplina na terça, que só fazia na terça, e assim por diante. Muitos alunos nos trouxeram uma reclamação de que, em alguns momentos, não conseguiam fazer esta prova dentro do horário que estava ali estabelecido. A gente pontuou, colocou essa prova, iniciava às 8 da manhã e terminava às 5 para meia-noite. Mas o que acontecia? Muitos de vocês, às vezes, estavam de plantão, precisavam, naquele dia específico, ter alguma atividade pontual ali, que não conseguiam trocar e tal, e que isso causava alguns transtornos para vocês. Então, essa mudança que a gente vai apresentar na sequência foi pensada exatamente nessa necessidade dos alunos, de ter uma maior flexibilidade em termos de escolha de quando e como vão fazer as suas provas. Tá? Então, para este semestre, 2024-2, a sistemática das provas, elas foram divididas em 2 blocos de disciplinas, assim como vocês vêm tendo as aulas de vocês, né? Numa semana, vocês têm 3 disciplinas, segunda, terça e quarta, tem um intervalo de uma semana, na semana seguinte, tem mais 3 disciplinas. Então, as provas vão funcionar nesta mesma lógica de blocos de disciplinas. Daqui a pouco eu projeto aqui o cronograma, mas eu quero primeiro falar e depois mostrar. Tá? Então, nós vamos ter essa mesma divisão em blocos, só que vocês vão ter 5 dias de uma semana específica para fazer 3 provas, para fazer o primeiro bloco de disciplina. Então, nós vamos abrir a prova na segunda-feira, às 8 da manhã, e essa prova fica aberta até sexta-feira, 5 para meia-noite.
De qual disciplina? Das 3 disciplinas simultaneamente. Ou seja, se vocês quiserem fazer as 3 provas na segunda-feira, de manhã, a hora que abrir as provas, quero fazer todas elas, para estar com isso pronto, você pode fazer. Ah, eu quero deixar todas as provas para o último dia, que eu gosto mais. Não recomendo, mas se quiserem, dá para fazer. Então, faz as provas todas na sexta-feira. Ah, eu quero intercalar. Eu quero fazer uma prova na segunda, na terça eu tenho tempo para estudar, para a prova que eu quero fazer na quarta, daí depois eu deixo mais a quinta para estudar, para a prova da sexta. Posso fazer dessa forma? Pode fazer dessa forma. Ah, eu prefiro fazer uma prova na segunda, uma na terça, uma na quarta. Pessoal, vocês que definem, tá? Ah, chego em casa meia-noite. Estou super ligado. Quero fazer as provas de madrugada. Posso? De segunda às 8 da manhã, à sexta, 5 para meia-noite, vocês podem fazer as provas no horário que vocês acharem melhor. Então, não precisa necessariamente fazer uma prova naquele dia que foi estruturado, tá? E aí, vocês vão ter uma semana de intervalo para daí começar o próximo bloco das outras 3 disciplinas, certo? Então, esta foi a grande modificação que a gente fez nessas provas de vocês, tá? E aí eu vou projetar aqui, então, esse cronograma. Eu vou primeiro mostrar um cronograma que eu montei no PowerPoint, que eu posso ir e voltar o tempo todo. Depois a gente vai para o cronograma onde tem também as provas de grau B. Desculpa, de grau C. Aqui no primeiro momento eu vou mostrar para vocês apenas as provas de grau B, certo? E eu vou mostrar por semestre para facilitar, tá? Eu fiz de cores diferentes exatamente para chamar a atenção de vocês. Cuidado para não fazer confusão, tá? Então, aqui vamos pela sequência dos semestres, tá? Aqui, então, olha só, estou falando agora para o primeiro semestre. Quando é que começam as provas do primeiro semestre? Dia 18 de novembro, que é uma segunda-feira, e vão até dia 22 de novembro, na sexta-feira. Quais são as disciplinas desta semana? Aqui está, tá? TGA, Economia e Gestão de Contas. Aí vocês vão ter uma semana de intervalo, no dia 2 de dezembro até 6 de dezembro, o segundo bloco de disciplinas. Contexto da ciência, gestão das profissões e políticas públicas. Tá? Então, o primeiro semestre tem datas diferentes do segundo e do terceiro semestre. Por que essas datas são diferentes? Porque as datas das aulas, pessoal, também está sendo diferente, tá? Esta semana, por exemplo, hoje, o primeiro semestre estava em aula comigo. O segundo e o terceiro semestre não tem aula essa semana, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Agora eu vou projetar aqui as datas e as disciplinas do segundo semestre. Quem está aí do segundo semestre? Tem bastante gente, né? Sidney, deixa eu ver quem mais. Eu tinha bastante, mas não olhei aqui na lista. Me ajuda, quem está no segundo semestre, acho que é a Fabiana, tem bastante tempo, a Luana, a Maria Márcia são o terceiro. Bom, não vem ao caso, tá? É só para exemplificar que a gente tem aqui, então, marcado o período de provas do segundo semestre. Segundo semestre, as provas começam dia 11 do 11, ou seja, próxima segunda-feira já começam as provas, tanto do segundo quanto do terceiro semestre. Aqui a gente está vendo só as disciplinas do segundo,
mas as datas são as mesmas, em seguida o projeto do terceiro semestre. Então, de 11 a 15 de novembro, a gente vai ter Administração Financeira Hospitalar, Tecnologias de Informação e Legislação. Uma semana de intervalo, reiniciamos 25 de novembro, de 25 a 29, e vamos ter disciplinas de sustentabilidade ambiental, gestão de pessoas, marketing e posicionamento da marca hospitalar. E aí, nas mesmas datas, agora eu vou apresentar o terceiro semestre. Aí sim, no terceiro semestre a gente tem também bastante gente participando hoje. Fiquei bem feliz de ver os nomezinhos aqui, né? Então, terceiro semestre, certo? São exatamente as mesmas datas que a gente estava mostrando do segundo semestre. Então, segunda-feira que vem, dia 11 de novembro, iniciam as provas. Nesse primeiro lote, o que a gente tem? Qualidade em saúde, hotelaria hospitalar, segurança e saúde no trabalho. Uma semana de intervalo para a gente poder estudar e se preparar para o segundo lote de disciplinas, de 25 a 29 de novembro. O que vai ter nessa semana? Sistema de saúde suplementar, contabilidade e custos aplicados na saúde e psicologia hospitalar. Tá? Pessoal, esses cronogramas e o cronograma também das provas do grau C, a Carla fez a gentileza de colocar para a gente na nossa sala de ambientação de provas, tá? Eu queria mostrar para vocês, eu vou trocar aqui a apresentação, quero mostrar para vocês aonde encontrar isso, tá? Eu vou mostrar para vocês a minha tela com as minhas disciplinas que aparecem. Não levem em consideração as minhas disciplinas, tá? O que eu quero que vocês olhem é isso aqui, ó. Vocês têm que achar nas disciplinas de vocês esse card que se chama Ambientação, Provas, Gestão Hospitalar, tá? Dentro dessa ambientação é que muitas orientações vão estar e que eu quero mostrar para vocês que aqui dentro está o nosso material de divulgação aí dos cronogramas, tá? Então, deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Sim. Aqui, pessoal, quando eu mostro aqui para vocês cronograma de provas, grau B, 3 semestres, é exatamente esses slides que eu acabei de apresentar, tá? Então, alguém quiser olhar novamente os slides, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, está neste material aqui, cronograma de provas, 3 semestres. Está tudo num arquivo só. E aqui, a gente tem o cronograma de provas para o primeiro semestre, para o segundo semestre e para o terceiro semestre. Então, nesse aqui, vocês vão entrar e fica bem mais fácil de vocês olharem para o semestre que vocês estão, certo? Então, entra já direto no semestre de vocês e vocês vão encontrar os arquivos. Vou abrir aqui, eu já deixei prontinho aberto para a gente olhar. Vou abrir o arquivo do primeiro semestre, tá? Então, só para vocês terem uma ideia como é que aparece. Então, tá lá o cronograma de provas do primeiro semestre aparecendo as provas do grau B, que é exatamente a mesma coisa que eu mostrei nesses slides, e aqui a informação que não estava lá no outro material, o período das provas de grau C. Tá? Então, assim como o grau B, as provas do grau B, as provas do grau C terão períodos diferentes de acordo com o bloco de disciplinas que a gente está falando, tá? Então, o primeiro bloco de disciplinas aqui da turma do primeiro semestre, o grau C vai acontecer neste período. E
o segundo bloco de disciplinas uma semana depois. Tá? Eu só abrir o outro aqui para mostrar o segundo semestre. Maria, desculpa, a Carol queria falar. Carol? Ah, sim. Desculpa, não estava olhando ali. Por favor, Prof, Carol. boa noite. Surgiu uma dúvida aqui, a gente não vai ter aula daí na semana do dia 11? Na semana do dia... Porque a nossa programação era ter aula. Sim, vão ter aula, Carol. Vocês têm aula. Essa é uma outra mudança, né? Que no período que vocês estão fazendo prova, vocês vão ter aula nessa semana de provas, aula de noite normal, no caso. Tem a aula segunda, 11, 12, 13, né? Aí tem Mas fica bem ruim, né? Pra gente, principalmente para quem trabalha o dia todo e vai fazer a prova de noite, ter aula no mesmo dia. E prova no mesmo dia, assim, fica bem complicado. É que assim, ó, Carol, infelizmente a gente não conseguiu conciliar de uma outra forma o cronograma. Então, em uma semana de aula, vai ser concomitante com a semana de provas. Mas, e eu concordo contigo, quem trabalha o dia inteiro vai ter aula e tem que fazer a prova, não necessariamente que você tenha que fazer a prova segunda, terça ou quarta, tá? A nossa sugestão é, para aquela semana que for concomitante provas com aulas, deixar para fazer as provas quinta ou sexta, tá? Mas a gente não teve como mexer mais nesse calendário, porque senão a gente entraria janeiro adentro com atividades, por isso. Tá bem, obrigada. Isso, e também levando em consideração que a gente teve que fazer mudança no cronograma por conta do que aconteceu aqui em Porto Alegre das enchentes, né? Então, o nosso cronograma, ele teve que sofrer alterações que não estavam previstas, e infelizmente uma delas foi a questão das provas no período das avaliações, né? Então, por isso que nós temos uma semana aí que vai ter provas, porque realmente a gente não conseguiu organizar o cronograma de maneira que conseguisse ficar só um período de provas, que é algo que a gente quer organizar para o semestre que vem, né? Porque realmente a gente entende que para quem está tendo aula, né, de outras disciplinas, fazer a prova pode ser um pouco complicado, né? Mas daí a gente conseguiu ampliar para os outros dias de quinta e sexta, né? E daí assim a gente vai avaliando. A Fabiana fez uma pergunta, Thaís, depois eu te dou a palavra, deixa eu só responder aqui para a Fabiana, que isso aqui é bem importante, tá? A Fabiana escreveu o seguinte: matéria da aula da semana cai na prova, olha só o que vai acontecer. Na semana que vocês vão estar tendo a última aula da unidade 4, esta prova não vai ser naquela semana. A prova daquele bloco de disciplinas que vai dar esse encontro, essa concomitância, esta aula que vocês vão fazer a prova, vocês já tiveram a aula 2 semanas antes, certo? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui no terceiro semestre o cronograma, só para mostrar aqui, para a gente não... para a gente falar bem direitinho o que eu quero dizer. Então, olha só. Vamos olhar aqui, por exemplo, qualidade em saúde, tá? A prova de qualidade em saúde vai ser dia 11 do 11. Começa dia 11 do 11. Mas a última aula de qualidade em saúde, vocês já tiveram no dia 28 de outubro. Semana passada, vocês tiveram esta aula que vocês farão a prova na semana que vem. Assim como hotelaria hospitalar, assim como segurança e saúde do trabalho, tá? Então, não vai acontecer eu não fiz a aula ainda, não assisti a aula, não pude ver as gravações e eu já vou ter que fazer prova? Como assim? Não. A concomitância é apenas, vocês vão ter aula e prova naquela semana, mas não são das mesmas disciplinas. O que vocês estiverem fazendo prova, vocês já tiveram a aula 2 semanas antes, tá? Thaís, por favor, tua vez.
Oi, prof. Só continuando o que a Carol estava perguntando, né? Que foi a mesma dúvida que eu tive. Certo. Mas aquela semana que a gente vai ficar sem fazer nada, não seria melhor então a gente fazer a prova naquela semana do que ter aula e a prova no mesmo dia, né? Disponível para fazer, claro, eu sei que não. Mas daí a gente acaba tendo só 2 dias de uma semana inteira que a gente teria para fazer, né? Thaís, essa tua sugestão, ela é bem interessante, só que nesse semestre, o que acontece? Para a turma, ela vai dizer, não, eu vou ficar sem fazer nada. Só que a gente vai estar em aula ou em prova com a turma do primeiro semestre. Então, por mais que para vocês pareça, não tem nada, né? Para nós, para a faculdade, temos bastante coisa de atividades. Mas a gente pode repensar isso, e a gente sempre diz assim, que a gente está num processo constante de melhoria. Então, essa questão, a gente pode pensar em rever isso para o próximo semestre. E aí nós não vamos ter esse impacto que a Carla nos trouxe antes, que ainda é efeito das enchentes, que mexeu no nosso calendário. Então, ano que vem, nós não vamos ter isso. Então, nós vamos pensar nessa tua sugestão, vamos levar isso para a coordenação para a gente pensar, e a gente já vai ter um calendário um pouquinho mais flexível, aí, com uma folga um pouquinho maior. Mas valeu bastante a tua colocação. Jana, eu já te escuto, deixa eu só ler a pergunta aqui do Sidney, que é bem importante também. Olá, vai disponibilizar a planilha para a gente calcular as notas, para ver que falta para atingir a nota? Bem lembrado, Sidney. Pessoal do segundo e terceiro semestre vão lembrar dessa planilha. Eu fiz uma planilha em Excel semestre passado, onde era um simulador de nota, tá? Ele não está ainda no ambiente de provas, mas eu vou colocar para vocês. E na quarta-feira, para quem quiser falar um pouco mais sobre isso, ou exercitar esse simulador, a gente, na quarta-feira, na tutoria, pode conversar sobre isso. Não vou mostrar ele agora, porque senão quebraria aqui, até que eu acho o arquivo e tal, a gente ia demorar muito, tá, Cidinha? Mas quarta, se quiserem, a gente pode mostrar como que funciona, e para aqueles que já conhecem, fica lá disponível o arquivo no ambiente de provas, tá? Janaína, tua vez. Prof. Margarete, assim, na semana passada eu não assisti a aula, né, de tutoria, então eu não sei qual foram as perguntas que fizeram, né, e nem o que foi dito. Mas sobre as provas, né, como a gente vai ter uma semana, assim, para fazer essas provas vai ser tipo que nem as perguntas de múltipla escolha, a gente vai poder retornar antes de enviar ela? Excelente a tua pergunta, Jana, e eu acho que eu devia ter falado isso no começo, mas eu esqueci. Eu já falei tantas vezes que às vezes eu esqueço de falar algumas coisas, mas isso é o básico da história, tá? Como é que é estruturada a nossa prova de grau B? Nossa prova de grau B, ela é composta por 10 questões, todas as disciplinas têm 10 questões das 4 unidades, tá? Então, por onde é que eu estudo? Pelo e-book de cada uma das unidades. Dessas questões, em formato semelhante, vocês fizeram 2 questionários. Questionário da unidade 1 e 2, valendo para o grau A, e questionário das unidades 3 e 4, valendo para o grau B. Tá? Então, essas questões são semelhantes a dos questionários, então são questões de múltipla escolha. Você marca a opção que você quiser, você passa adiante na questão. Se você não quiser responder naquele momento, você não precisa responder, mas quando você for fazer a revisão, você vai ter a oportunidade, então, de fazer a marcação. Tá? Qual é a grande diferença da prova para os questionários? O questionário, você podia abrir, responder uma questão, fechar o questionário e voltar em algum outro momento, no dia seguinte, 2 dias depois, para seguir fazer. A prova tem um limite de tempo. Por exemplo, agora são 20h59, 21 horas. Tá? Eu abro a prova
agora, para começar a fazer. Me organizei, sentei, estou num lugar confortável, não tem ninguém me enlouquecendo do lado, então está bem tranquilo para fazer a prova. Abri a prova às 21 horas. Eu vou ter 2 horas para concluir esta prova, tá? Para fazer as 10 questões. O que vai acontecer se, por acaso, você começar a prova e não marcar tudo e não concluir esta prova em 2 horas? O sistema fecha essa prova e as questões que você não respondeu vão ser marcadas como questões erradas, tá? Então, o sistema fecha a prova 2 horas depois. Então, o cuidado que a gente tem que ter é: vou ter o tempo agora para fazer a prova? Ah, não, eu só tenho 15 minutos. Então, nem começa a fazer a prova, porque não dá para fazer em 15 minutos, tá? E outra questão importante. Ah, eu preciso das 2 horas para fazer a prova? Nem sempre. O que a gente tem visto, né, Carla? Em média, os alunos levam aí 45, 50 minutos, no máximo 1 hora, para terminar essa prova, quando senta e faz de forma concentrada, tá? Então, as 2 horas são suficientes aí para responder a prova. Não sei se te respondi tudo o que tu queria, Jana. Que está respondido. Noemi, por favor. Ô, prof, eu também tô que nem a Jana, não estava na aula passada, não consegui ver toda. Deixa nessas 2 horas que eu tenho para fazer a prova. Tá. Eu tenho 2 horas. Eu abri agora, comecei a fazer. Aí eu fiz a questão 1, questão 2, tá? Fiz tudo, cheguei lá na questão 10. Aí eu posso voltar para revisar quantas vezes eu quiser dentro das 2 horas, né? Isso aí. Pode revisar, pode trocar de alternativa, pode mudar, mexer quantas vezes você achar importante, mas não deixa chegar aí nas 2 horas, tá? Porque fechou exatamente 2 horas, o sistema fecha. E se ele fechar e eu respondi a letra B, ele vai fechar com a letra B, não em branco. Isso aí. Tá. Isso mesmo. Isso E mesmo. algo importante que a gente viu acontecendo no semestre passado é que, gente, não deixem para fazer a prova no último dia, no último segundo. Porque, por exemplo, vocês vão iniciar, se vocês iniciarem a prova às 11 horas da noite, meia-noite vai fechar, 5 para meia-noite, né, vai fechar, e vocês não vão conseguir mais acessar a prova. Então, cuidem o tempo que vocês têm para fazer, porque se o questionário fechar automaticamente, ele vai enviar com as respostas que vocês têm e o que vocês não têm. Então, isso foi algo que aconteceu bastante semestre passado, o pessoal deixava para entrar no último segundo, às vezes imaginava que conseguia fazer, verificava que era um pouco mais complicado, e quando via a prova fechava automaticamente, e daí a pessoa ficava desesperada, porque não conseguiu terminar a prova, né, justamente porque não entrou num tempo hábil para poder fazer. Isso, e aproveitando esse exemplo que a Carla trouxe, de não deixar para a última hora, pessoal, depois não adianta mandar assim mensagem dizendo: mas eu não sei o que aconteceu, eu estava há horas tentando entrar. A gente consegue ver pelo login de vocês exatamente toda a trajetória que vocês fizeram. E muitas das desculpas, né, Carla, que a gente diz: não sei o que houve com o sistema, a gente foi ver que a pessoa entrou às 23h30 e quis fazer a prova e não deu tempo. Então, se liguem nisso, tá? A gente sabe a trajetória de vocês, a gente sabe onde vocês entraram, a gente sabe o que vocês fizeram. Então, evitem constrangimentos. A Jana está com a mão levantada ainda ou de novo, Jana? Se quer falar, pode abrir o microfone. Não, professor, só para tirar uma dúvida. Então, a prova, a única questão que a gente não vai precisar enviar, então, que nem nos trabalhos, que nem as atividades. Ela mesma automaticamente fecha com as respostas que a gente colocar lá, né? Vamos lá.
Se você terminar a prova antes de 2 horas, que vai ser o mais comum, você finaliza, revisa, finaliza e envia, tá? Como se fosse o questionário. Agora, se você se perdeu e tal, depois de 2 horas ela vai enviar automático. Mas a minha sugestão é, você, para ter certeza que foi, revisa, finaliza e envia o formulário, envia as questões, tá? Até porque se vocês fizerem a prova, né, e daí forem só revisando e não marcar nada e fechar o tempo, aquela alternativa que vocês não marcaram nada vai zerar e vai ser enviado como zerado. Então, é importante vocês marcarem uma alternativa, justamente que se por um acaso acontecer de vocês passarem no tempo, pelo menos é enviada a resposta de vocês e vocês têm uma chance de acerto, né? Isso mesmo. A Fabiana está com a mão levantada, por favor, Fabiana. Se acontece assim uma queda na internet, por exemplo, eu consigo retornar. Fabi, eu escuto o que tu está falando, mas está muito baixinho. Não sei se tu está longe, se tu está com algum microfone, alguma coisa assim. Não, continua baixo. Deixa eu aumentar o máximo aqui meu volume. Vamos ver. Dá um alô de novo. Prof. melhorou? Melhorou, Fabiana. Tá. Noemi, eu já te escuto. Deixa a Fabiana falar primeiro. Se tiver uma queda de internet, por exemplo, ela retoma quando volta à internet? Eu vou pedir para a Carla falar um pouco disso, por favor, Carla. Essa é uma dúvida que a gente vai tirar amanhã, por isso a importância de vocês estarem participando amanhã, porque daí o nosso gerente vai explicar para vocês, porque vai ter o pessoal do primeiro semestre não conhece, mas vai ter um adentro do nosso programa de proteção à prova, e daí ele vai explicar o que pode aparecer de mensagem caso vocês façam isso, porque daí o computador desliga, né, e o que vai acontecer e o que fazer nesse tipo de situação quando faltar luz, né, e vocês tiverem que entrar na prova novamente, tá? Perfeito. Muito obrigada. E aí, Fábio, não é porque a gente não quer responder agora ou não sabe a resposta, mas é para a gente chamar a atenção para vocês para participarem amanhã, principalmente o pessoal do primeiro semestre, porque nós vamos ensinar amanhã como é que se baixa o programa para poder executar a prova. Então, é bem importante a participação de vocês, tá? E aí a gente, amanhã, então, vai ter esse especial com o gerente da TI. E na quarta-feira, a gente vai ter mais uma possibilidade ainda de conversar sobre, talvez, dúvidas que não foram esclarecidas ou que foram faladas, mas não ficou bem claro, então a gente pode retomar essas coisas, tá? Então, Fábio, se tu puder participar amanhã, legal, aí já deixa essa pergunta engatilhada, tá? Se a Fábio não tiver amanhã, alguém vai lembrar de fazer a mesma pergunta. Isso. E caso vocês tiverem também, talvez ir anotando outras perguntas, como por exemplo, e se a minha internet cair, se não for a luz, e se a internet cair, o que vai acontecer com a minha prova? Né? E se acontecer algum problema no meu computador, o que vai acontecer, né? Todo esse tipo de pergunta é bom ir anotando, porque daí o nosso gerente ele consegue responder com propriedade e dar o exemplo na hora também, né? Na maioria dos casos, de como que vocês podem resolver esse tipo de situação. E se acontecer esse tipo de problema, né? As mensagens que podem ocorrer, daí a gente faz orientação também da questão do envio automático para o suporte do Moodle, né? Do aviso, né? Para ele poder responder com propriedade para vocês. Pessoal, alguém escreveu alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ler. Começar. A Luana escreveu lá, né? Sim, começar no máximo até as 22 horas. Ah, sim. A Luana, eu acho que teve problema semestre passado com a prova de deixar para o último horário e aí se atrapalhar. Se não me engano, foi isso. Mas, só relembrando, como mudou um pouco a sistemática, tá? Se for de segunda até quinta-feira, vocês não precisam ter essa preocupação
Não foi tu, Luana. Tá bom, então desculpa, perdão, fiz confusão com alguém, com algum outro nome. Mas teve gente que teve problema porque entrou depois das 22. E aí faltou tempo. Ainda bem que você está dando risada ali. Então vamos lá. Se você começar a sua prova de segunda a quinta-feira, depois das 22 horas, ou qualquer horário que for, você gerencia o seu tempo, tá? Porque você vai ter ainda toda sexta-feira para responder. Agora, o que a gente está indicando é, na sexta-feira, que é o último dia, não deixem para a última hora. Principalmente se você deixar para fazer as 3 provas na sexta-feira. Aí, muito cuidado com os tempos, para não se apertar, para vocês não serem traídos pelo tempo, tá? A Thaís está com a mão levantada. Thaís, vamos lá? Prof, só uma dúvida. O sistema é o mesmo da nossa última prova? Sim, o sistema é o mesmo, a mesma versão, né, Carla? Não teve atualização. Isso, é a mesma versão, então quem do segundo e terceiro semestre já tiver instalado, né, pode permanecer com o software lá, né, a gente recomenda só verificar se não tem atualizações do computador para fazer, né, e daí pode testar já ali no ambiente de provas, né, a prova que tem disponível de teste para ver se está tudo ok, se respondeu as perguntas e está tudo ok com a prova de teste, então está preparado para as provas. Isso. Obrigada. Legal, Thaís. Então, vamos só retomar o seguinte. Já te respondo, Ariana, já te dou a palavra. Vamos retomar o seguinte. Turma do segundo e terceiro semestre, que está com o Safe Browser instalado, que já instalou o semestre passado ou no semestre anterior, não tem necessidade de estar na tutoria amanhã. O foco da tutoria amanhã é para quem nunca instalou o Safe Browser, para pegar todas as orientações, e é isso que nós vamos fazer amanhã, falar o beabá da instalação do programa e de problemas que podem acontecer, tá? Mas a sugestão que a Carla deu é bem importante. Estou com o Safe Browser instalado do semestre anterior. Entra no ambiente de provas e faz a prova teste para ver como é que funciona. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a prova teste, só para mostrar onde ela está, né, Caninha? Deixa eu descer aqui. Ela está mais para baixo. Manual de acesso, download. Aqui, ó. Nesse mesmo ambiente de prova que a gente estava mostrando os cronogramas, descendo bem, você tem uma prova teste para a realização da prova online. Então, para quem já instalou o programa, está com o programa instalado, tudo certinho, segue as orientações ali e testa a prova para ver se está funcionando. Se estiver funcionando, beleza, está com as atualizações necessárias. Às vezes, o que a Carla comentou é que você vai fazer a prova teste e aí o teu computador, por alguma necessidade dele, pede para atualizar o computador. Então, é importante você fazer isso antes das provas iniciarem. Por isso que é importante fazer a prova teste, tá bom? Ariana, tua vez. Esse software, vocês vão passar algum link para nós? Amanhã, isso? Isso, Ariana. Amanhã, todas as orientações sobre o software, link, como baixar, como fazer, como deixar disponível no teu sistema, como fazer o download, tal. Tudo isso vai ser feito amanhã pela equipe da TI, tá? Ah, tá, perfeito. Então, essa era a minha dúvida. Eu entrei para perguntar, na verdade, isso. Tá bom, Eu fiquei Ariana. com medo de ser hoje e eu acabar perdendo. Não. Hoje a gente está falando da sistemática. Amanhã, especificamente do programa, tá? Ah, entendi. Obrigada. De nada. Beleza. Uma outra questão importante que durante a realização das provas, nós estaremos disponíveis para auxiliá-los em casos de problemas, tá? Então, Carla, eu não me lembro se tu chegou já a fazer o cronograma ali das nossas disponibilidades
pode me ajudar onde está isso, a disponibilidade da tutoria? Quando tu entra ali em algum dos cronogramas de cada semestre, lá embaixo, na última página, tem as orientações. Dentro do ambiente aqui de... Isso, eu botei nos cronogramas, mas eu posso deixar mais claro também em um tá, espaço. dentro do cronograma. Tá, Isso. Então, deixa eu trocar aqui a apresentação e já vou mostrar para vocês onde está. Já fiz a prova teste, muito bem, a Thaís rapidinho, gostei. Isso aí, Thaís. E aí a gente já fica tranquilo que tá de boa, né? Vou pegar aqui o cronograma do segundo semestre, só para mostrar para vocês. Então, isso que a Carla está falando. Ó, aqui embaixo. Aqui. Então, aqui, durante a realização das provas, tá? Nós vamos estar com a equipe disponível para atender dúvidas de vocês de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas, através desse e-mail de suporte aqui, tá? Anotem para vocês, salvem esse arquivo, porque é importante para vocês fazerem, tirar alguma dúvida, se der algum problema durante a realização das provas. Ah, mas eu fui fazer a prova de madrugada, não tinha ninguém para me ajudar. Infelizmente, não teremos equipe disponível na madrugada. Quem sabe, numa próxima versão, a gente monta uma equipe para madrugada, tá, pessoal? Mas a gente só consegue atender vocês, a gente só consegue ter pessoas trabalhando na equipe das 8 às 22 horas. Então, é importante que vocês utilizem esses horários aí, tá? Carla, tu quer falar um pouquinho sobre o agendamento da prova presencial? Uhum. Então, gente, para quem não tem possibilidade de fazer a prova presencial, né? Quer dizer, online, e eu digo com possibilidade que é o quê? Para vocês fazerem as provas, vocês vão precisar ter um notebook ou um computador disponível. Não dá ainda para fazer as provas pelo celular, tá? Então, necessariamente, vocês vão precisar de um desktop, que é computador de mesa, ou um notebook para realizar as provas. Quem não dispõe de nenhum desses equipamentos em casa ou no seu trabalho, né, que às vezes a gente sabe que alguns chefes eles liberam, né, para vocês realizarem, aí pode fazer a prova na faculdade presencialmente, e nós vamos estar ali com vocês para dar o suporte presencial para vocês realizarem a prova. E daí, como que funciona? Para poder fazer a prova presencialmente, é necessário agendar com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Por quê? Porque a gente também precisa organizar a nossa equipe para estar disponível para aguardar vocês e fazer o acompanhamento de vocês, tá? Então, por isso, com 24 horas de antecedência. E a gente tem 2 possíveis horários que estão divididos ali em turnos. Então, de segunda a sexta, no primeiro turno, das 8 às 11 da manhã, e no segundo turno, das 13 às 22, às 20 horas, porque a nossa faculdade fecha às 22 horas, tá? Então, por isso ali que a gente tem o tempo certinho para vocês. E daí, para fazer o agendamento, é necessário entrar em contato pelo e-mail do suporte Moodle, até para a gente deixar registrado que foi solicitado um agendamento, né? E a gente responde para vocês se está tudo ok por e-mail também. Então, cuidem o e-mail de vocês, porque a nossa comunicação vai ser através ali do e-mail oficial do suporte técnico do Moodle, tá? Beleza, Carla, obrigada. Bom, então, só recapitulando algumas questões, tá? Eu estou monitorando aqui o grupo do WhatsApp, tem gente que está trabalhando, não consegue entrar no nosso encontro aqui da tutoria, mas está perguntando no WhatsApp, então já vamos reforçar essa informação para que ela fique gravada aqui, depois que o pessoal assiste, fica mais fácil, ou daqui a pouco para alguém passou essa informação. Pessoal, a Carla acabou de falar, mas eu vou repetir isso. A prova só pode ser feita no notebook ou no computador, tá? No computador de mesa ou no notebook.
Não dá para fazer a prova no celular nem no tablet. O programa, que é esse que nós vamos aprender a instalação amanhã, ele não é suportado pelos equipamentos celulares nem pelos tablets, certo? Então, por isso que precisa ser computador ou notebook. E outra questão importante, também no grupo do WhatsApp alguém perguntou, pode ser qualquer computador? Cuidado com essa pergunta do qualquer computador. Por quê? Vocês precisam ver, principalmente, quem está pretendendo utilizar o computador da empresa onde trabalha, vocês vão ter que ver se este computador comporta a instalação do programa. Porque muitas empresas barram a instalação de novos programas sem ter a senha de administrador do sistema. Tá? Por exemplo, todo mundo que trabalha aqui no Moinhos, que a gente tem muitos alunos que trabalham no Moinhos, não dá para usar os computadores dos setores, porque eles não permitem baixar o Safe Browser, certo? Então, assim, e agora o que eu vou fazer? A opção, não tem computador? Não tem como conseguir um emprestado para o período das provas? Então, venha fazer as provas presencialmente. Esta é a saída, tá bom? A gente vem falando isso desde o começo do semestre, mas sempre tem algum desavisado que não ouviu o recado. Então, a gente está reforçando essa informação. Carla, temos mais alguma questão da nossa parte para trazer, além das dúvidas dos alunos? Eu acho que é isso, né? A gente deixou ali um último ponto de dúvidas ou esclarecimentos sobre questões da prova, né? Que a gente teve bastante no semestre passado. Então, se vocês têm dúvidas relacionadas a perguntas específicas da prova, né, a questões que vocês acham que necessita de alguma revisão ou que vocês não compreenderam bem, né, que restou alguma dúvida, a gente pede para vocês enviarem para o e-mail do suporte também, de forma esclarecida e justificada, né, sobre o que vocês estão falando, né, por que vocês estão falando, né, até porque também semestre passado a gente teve muita gente que enviava mensagem do tipo, é a questão 4 da prova tal, quero revisão. Mas por quê? O que tu tá pedindo revisão? O que não ficou bem explicado, né? Então, a gente quer que vocês tentem fundamentar mais essas questões que vocês trazem justamente para a gente ter uma maior compreensão da dificuldade de vocês, né? E também porque fica enquanto registro ali interno da faculdade acadêmico, né, e de vocês, esse questionamento que a gente teve, né. E ali a gente botou um prazo de 24 horas para devolutiva, mas dependendo a gente vai responder em 24 horas, mas dependendo da situação, a gente vai responder dizendo que vai precisar de uma revisão maior e que só após o período das provas ou só após determinado dia, é necessário consultar um professor, né, enfim. Então, talvez, dependendo da pergunta que vocês fizerem, a resposta imediata não venha, o que vai vir vai ser uma resposta de que a gente vai estar trabalhando ali na questão de vocês e que em breve vocês vão receber um retorno. A Carla agora falou dessa questão, né, da solicitação de revisão de alguma questão, e aí eu me lembrei de um ponto importante que também muda e que é um pouco diferente também de alguns questionários. Como a gente vai ter a semana inteira aberta para a resolução da prova, quando vocês terminarem a prova de vocês, vocês vão saber imediatamente a nota que vocês tiraram na prova. Mas vocês não vão ter acesso, naquele momento, ao gabarito, ao que vocês acertaram ou erraram. Este gabarito está programado para ser divulgado apenas depois do encerramento desta semana de provas. Ou seja, no sábado, daquela semana que vocês fizeram as provas, aí sim os gabaritos vão estar disponíveis, tá? Então, assim, fiz a prova, no sábado eu vou olhar o gabarito e daqui a pouco tem alguma questão que eu discordo, que eu tenho certeza que não é aquilo ou que não ficou bem claro. Aí você pode entrar com uma discussão dizendo, olha, eu acho que tem alguma coisa que não ficou legal nessa questão, pelo que eu estudei, não é isso aqui. Então, trazer esta justificativa
material do e-book de vocês, que pode acrescentar, certo? Então, vocês têm esse prazo, não precisa ser imediatamente após o término da prova, porque vocês não vão ter o gabarito. O gabarito é só no sábado, tá bem? E a mesma coisa vai acontecer com as provas do grau C. Também, elas vão acontecer durante a semana e o gabarito só fica disponível no sábado. O que vocês sabem imediatamente? Terminou a prova, vocês sabem a nota de vocês. Tá? Isso, e sabendo a nota de vocês da prova, vocês têm a nota final do grau B e vocês já têm a nota final da disciplina de vocês, né? Então, terminou o período da prova, vocês já têm ali a nota de vocês já sabem se vocês estão aprovados, se vocês vão precisar fazer o grau C ou se vocês estão automaticamente reprovados. Excelente, isso aí mesmo. Fabiana, por favor, fique à vontade em comentar. Só mais uma. É a soma das 3 etapas. Dos trabalhos, ali das outras provas que a gente faz, mais a nota da prova. Somo tudo dividido por 3, isso? Não, deixa eu explicar. Fabiana, está bem ruim o teu áudio, mas eu consegui entender o que você está perguntando. Como é que é formada a nota, tá? Nós tivemos grau A com 3 atividades. Nós tivemos, 3 atividades não. 2 atividades, cara? Não, 3 atividades. Atividade de produção 1. 2. E 2. 2, é. Isso, 2 por cada. Então, grau A. Atividade de produção valendo 6 pontos e um questionário valendo 4 pontos. Formou, totalizou 10 no grau A. Grau B, nós tivemos até agora 2 atividades, ou algumas disciplinas ainda vão ter uma atividade aí, está em aberto ainda. Quais são? Atividade de produção 2, valendo 2 pontos, e questionário, valendo 2 pontos. Então, no grau B, nós só temos 4 pontos até agora. Da onde saem os outros 6 pontos que estão faltando? Da prova. A prova tem 10 questões, mas ela vale a nota máxima 6, certo? Então, cada acerto na prova significa 0,6 na sua pontuação do grau B. Aí, pega a nota do grau A, mais a nota do grau B, e aí faz a média, tá? É disso que eu vou botar uma planilha para vocês a partir de amanhã, para tentar ajudar, uma planilha que é uma calculadora de nota, para saber quanto eu preciso para a prova, vai estar disponível. E, imediatamente, quando vocês fazem a prova do grau B, se vocês olharem na opção notas, isso já vai estar tudo calculadinho e já vai dizer qual é a nota do semestre. E aí, só lembrando, se a nota for de 7 para cima, a média entre grau A e grau B, 7 para cima, aprovado, passar bem, tá de férias. Se a nota for entre 6,9 e 3, você precisa fazer grau C. Se a nota for inferior a 3, ou seja, 2,9 para baixo, você está automaticamente reprovado, não tem nem chance de fazer grau C, tá? Qual é a nota que precisa tirar no grau C para ser aprovado? 6. São 10 questões e você precisa pelo menos acertar 6 questões para estar aprovado a partir do grau C. A Fábio já tinha dado um joinha ali, escreveu super obrigada, entendi, beleza. Pessoal, já estamos nos aproximando do horário que a gente tinha previsto aqui, mas caso necessário a gente pode avançar um pouco. Pergunta. Temos mais alguma dúvida no momento? Eu sei que muita coisa vai, se tiver, podem ir apontando aí a mão, levantando o braço ou escrevendo, mas eu sei que muitas coisas de dúvidas vão surgir amanhã em função da instalação do programa. Então, por isso que a gente fez 2 momentos. Um de orientações gerais, que a gente está encerrando agora, e amanhã só para falar do programa, para facilitar, e aí vocês vão fazer a instalação e tal. O pessoal dos
terceiro semestre já fizeram o teste aí com o programa, já está tudo ok, então amanhã estão liberados, né? Mas quem está, principalmente primeiro semestre, amanhã está convocado para participar da nossa tutoria de TI. Os demais, volto a dizer, já tenho o programa, já estou fazendo o teste, minha dúvida não tenho dúvidas, então não precisa assistir a tutoria de amanhã, tá? É para deixar vocês bem confortáveis, assim, preciso participar, primeiro semestre, sim. Segundo e terceiro semestre, só se tiverem alguma dúvida do programa. Carla, tu lembrou de mais alguma coisa antes da gente encerrar? Acho que por enquanto é isso, né? Acho que conseguimos contemplar a maioria das perguntas e abranger ali os tópicos principais dessa semana de provas. Acho que amanhã vão surgir mais coisas conforme for a ambientação, né, do Luiz com a instalação do programa. E daí reforço que a Maria disse que a participação do pessoal do primeiro semestre, quem ainda tem mais alguma dúvida geral, né, vai ser gravado o encontro de amanhã também, né, então quem não conseguir participar, depois a gente vai colocar a gravação ali no ambiente de provas, então também fiquem tranquilos nesse sentido, mas é importante a participação de vocês naquele momento, porque daí assim a gente consegue, né, sanar as nossas dúvidas. Perfeito, cara. E assim, ó, pessoal, deixei de propósito aqui atrás o card da ambientação das provas. A minha sugestão é, entrem no card, deem uma olhada, acessem cada um dos arquivos, que às vezes tem orientações bem interessantes aqui que vão ajudar vocês a esclarecer alguma dúvida específica, tá? Então, agora, Marga, me surgiu agora uma questão que claro. Teve um caso de um aluno que acabou acontecendo isso semestre passado, é que as provas não vão acontecer dentro deste ambiente, tá, gente? Esse é um ambiente só para orientações do funcionamento das provas. As provas vão acontecer na sua respectiva disciplina. Então, a prova de Teoria Geral da Administração vai acontecer dentro da disciplina de Teoria Geral da Administração. A prova lá do segundo de Administração Financeira vai acontecer dentro da disciplina da Administração Financeira, tá? Só para a gente separar, porque semestre passado teve um aluno que estava desesperado porque não conseguia achar a prova dentro da ambientação de provas, e daí a gente entendeu que ele estava no local errado. Isso, bem importante. Então, aqui é um ambiente só para explicações e orientações. Cada prova vai estar dentro de cada disciplina. E aí, então, assim, como vocês entraram nas disciplinas para fazer a atividade de produção, para responder o questionário, quando terminar lá todas as unidades e a última atividade que aparecer lá, vai abrir mais um card, que por enquanto está escondido para vocês, vai abrir mais um card na hora que abrir a prova, especificamente da prova do grau B. E, quando chegarmos no período de grau C, para aqueles que precisarem, lá dentro da disciplina também abre o card da prova do grau C. Bem importante essa lembrança, que realmente às vezes dá um pouquinho de confusão, Carla. Obrigada. Bom, pessoal, claro que amanhã a gente vai falar sobre a questão da instalação do programa, mas se vocês lembrarem de alguma dúvida de hoje para amanhã, vocês podem nos fazer o questionamento amanhã, sem problema nenhum, tá? E quarta-feira, no dia 6, a gente vai ter o horário, novamente, da tutoria exclusivo para tirar dúvidas sobre a prova. Então, são 3 dias para vocês tomarem um fartão de informações sobre as provas, e a nossa ideia é que vocês não saiam com dúvidas, não fiquem inseguros para fazer a prova por causa de dúvidas, tá? E sempre também fica à disposição aí o meu celular, pelo WhatsApp, vocês podem me acessar para tirar dúvidas. Pessoal do segundo e terceiro semestre, por acaso alguém não tem meu WhatsApp, é só pedir para as líderes de turma que elas passam a informação. O pessoal do primeiro semestre está comigo no grupo, então é mais tranquilo de me acessar. Certo? Então, nós vamos nos despedindo por hoje e nos encontramos amanhã, novamente, na tutoria, às 20h30.
O link é o mesmo de hoje, tá? Mas a Carla, mesmo assim, mandou para vocês por e-mail, mas é o mesmo link de hoje. Quem conseguiu acessar hoje, tem esse mesmo link amanhã. Tá bom? Então, pessoal, uma boa noite, bom descanso, e nos falamos amanhã novamente para aqueles que quiserem, tá bom? Um abraço. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã.